Olá, amigo do Mundo Áfia, é um prazer e uma satisfação estar começando a semana para trazer a 20ª edição do programa Notícias Áfia, o nosso encontro semanal para falar do futebol mundial e das novidades da Áfia, a maior entidade master do mundo. Vamos às manchetes! Brasil brasileiro traz os gols da 12ª rodada do Brasileirão, com Galo Mineiro do impossível Queno na liderança, guerra nos bastidores entre Palmeiras e Flamengo e Fernando Diniz por um fio no São Paulo. O craque Áfia da semana é o ponta-direita Sérgio Araújo, ídolo do Atlético Mineiro por mais de uma década. Serginho jogou também pelo Vasco, Flamengo, Fluminense, Guarani e Ponte Preta. Esteve no Vitória de Setúbal, em Portugal. E venceu o pré-olímpico de 1987 com a seleção brasileira. A Áfia na Europa conta mais um título do Bayern de Munique, o 4º na temporada. Além disso, vamos falar sobre os campeonatos em Portugal, Espanha, Itália e Inglaterra. Às 5 da bola atrás, Suárez no Atlético de Madrid, abrindo portas para Cavani e despachando Diego Costa. Carrossel palmeirense pode chegar ao Grêmio pelo jovem Jean-Pierre. Rubem Dias, zagueiro do Benfica e da seleção lusa, no City por 65 milhões. Luiz Henrique, promessa do Botafogo, vendido ao Olympique de Marseille por 12 milhões de euros. SBT louquinho para tomar da Globo as eliminatórias sul-americanas, após o sucesso com a Libertadores da América. E para encerrar o programa, o novíssimo Hotel Lazur em Lloret del Mar, sede da Copa Áfia Catalunha 2021. E antes de começar o programa, vou pedir para você se inscrever no canal Áfia Soccer, acionar o sininho e fazer os comentários após o programa. Se você receber via WhatsApp o programa, clique no link azul. Assim você cai direto na nossa página e pode, inclusive, dar um like. O nosso trailer de 15 segundos será sobre o 4º capítulo dos Arqueiros do Mundo Áfia. Desta vez com Sérgio, goleiro do Palmeiras, parceiro do Marcos, que também esteve no Flamengo, na Lusa e no Santos. Vamos às defesas do Sérgio. Brasil brasileiro começa falando do evento da Áfia no Ceará. 30/9 acabam as inscrições somente em lista de espera. Brasileirão e o final de semana que pegou fogo por conta do jogo do Palmeiras e do Flamengo. Guerra de liminares. O Superior Tribunal, às 3h30 da tarde, autorizou o jogo. O Flamengo desembarcou com os jogadores júniores, com jogadores jovens e complicou o Palmeiras, empatando por 1-1. Quem não tá nem aí para isso e continua na liderança é o Galo Mineiro. Com o hat-trick de Queno, o Galo venceu e está com 24 pontos, com um jogo a menos que o Inter, que é o segundo lugar, com 21 pontos. Logo abaixo, os dois paulistas, Palmeiras e São Paulo, e depois Vasco e Flamengo fecham a zona da Libertadores. Na parte de baixo da tabela continua Bahia, Bragantino, Botafogo e Goiás, que tem 2 jogos a menos. A notícia é que Corinthians e Grêmio estão pertinho dessa zona da degola. Vamos falar também sobre a situação do Fernando Diniz, cada vez pior. Por um fio, a torcida esperou no aeroporto após a chegada e a derrota na Libertadores da América. O São Paulo fez um bom jogo sim contra o Inter de Porto Alegre no empate por 1-1, mas ele continua na corda bamba e agora não tem mais o apoio do Lugano. A rodada 12ª fecha hoje com Coritiba e Fluminense com 10 atletas com Covid.
Vamos aos gols da 12ª rodada. E o craque Áfia da semana, aquele que você encontra nas piscinas dos eventos organizados pela Áfia, é o Sérgio Araújo, ídolo do Atlético Mineiro na década de 80 e 90. Serginho fez 360 jogos com a camisa do Galo, fez 58 gols, teve duas passagens, 81 a 88, quando foi 5 vezes campeão mineiro. Depois voltou em 91 e ficou até 93, venceu mais um mineiro e a taça Comebol. Serginho jogou na seleção brasileira, mas teve destaque no pré-olímpico da Bolívia, com Carlos Alberto Silva. O Brasil foi medalha de ouro. O Serginho teve uma passagem também por Portugal, pelo Vitória de Setúbal, e foi um grande carrasco dos grandes times daqui. Fez gols maravilhosos, principalmente contra o Benfica. Sérgio Araújo esteve com a Áfia no evento de 2009 em Cancún. Vamos ver os gols desse craque mineiro! Áfia na Europa começa falando sobre mais um triunfo do Bayern de Munique, o 4º na temporada. O Bayern ganhou a Copa da Alemanha, a Bundesliga, a Champions League e agora ganhou a Supercopa da UEFA. Venceu o Sevilha por 2-1 na prorrogação, com gol de Javi Martínez, e venceu mais um grande título internacional. Realmente é um timaço, muita estrutura e ganhador de títulos. Vamos falar dos campeonatos pela Europa, começando com o português. O Porto, campeão, goleou no clássico portista por 5-0 Boa Vista. Detalhe que os 5 gols foram no segundo tempo. O Benfica venceu também por 2-0 o Moreirense, com grande atuação do uruguaio Darwin e do nosso Everton Cebolinha.
Falar do Campeonato Espanhol, o Real Madrid mais uma vez metido em polêmica, venceu por 3-2 o Betis, que teve um jogador expulso quando vencia o jogo. Depois teve um pênalti no final do jogo e o Real Madrid venceu por 3-2. O destaque da rodada foi o Atlético de Madrid e a estreia do Suárez. Suárez estreou fazendo 2 gols e teve como companheiro o João Félix, que arrebentou com o jogo. O portuguesinho já se configura como uma das grandes estrelas da Europa. No jogo do final da noite, tivemos o Barcelona estreando, o Barcelona do Messi. Messi fez um gol de pênalti, mas está visivelmente contrariado. Quem fez as honras da casa foi o garoto Ansu Fati, que meteu 2 gols, Barcelona 4-0 na sua estreia. Vamos falar do inglês. O inglês tem muita coisa legal. Chelsea empatou 3-3, Thiago Silva entrou como capitão pela primeira vez e teve uma falha, foi um dos responsáveis por esse empate. Vamos torcer para que ele se recupere na próxima rodada. Outro jogo muito interessante foi o Super Everton, que venceu no jogo dos invictos o Crystal Palace por 2-1. Manchester United, em um jogo no mínimo excêntrico, venceu por 3-2. O jogo tinha terminado, o VAR avisou o árbitro que havia um pênalti, o árbitro voltou e o Manchester levou a partida. Já o Manchester City de Pep Guardiola foi massacrado pelo Leicester. Massacrado 5-2 em casa, com direito à primeira grande goleada da carreira do técnico espanhol. Hoje a rodada se encerra com Liverpool e Arsenal. Vamos falar um pouquinho do alemão? Borussia Dortmund perdeu por 2-0, Leipzig empatou com o Bayer Leverkusen 1-1 e o nosso Bayern de Munique perdeu a invencibilidade, perdeu a partida por 4-1 para o Hoffenheim. Com isso, o Bayern perdeu a chance de bater o recorde como equipe europeia com o maior número de jogos invictos. Vamos falar também sobre o francês. O Neymar voltou ontem. O Paris Saint-Germain venceu por 2-0, 2 gols do Icardi, mas o Rennes continua como líder, também venceu por 3-0. Vamos falar sobre o italiano, virada histórica da Inter de Milão, perdia da Fiorentina por 3-1, virou por 4-3. Milan venceu por 2-0, mas o clássico teve muitas emoções. A Roma e a Juve, Cristiano Ronaldo mais uma vez marcou presença, fez os 2 gols do empate, sendo que um deles subiu de elevador para cabecear a bola. Às 5 da bola, quero trazer para você as 5 quentinhas que movimentaram o futebol mundial nesta semana. A chegada do Suárez no Atlético de Madrid, já estreou, fez 2 gols, mas está querendo reviver a dupla da seleção uruguaia, trazendo o Cavani. Pode sobrar para o brasileiro Diego Costa. A segunda, carrossel palmeirense, pode chegar a Porto Alegre em troca do garoto Jean-Pierre. Dizem que Scarpa, Vitor Hugo e o dinheiro que o Palmeiras deveria receber do Grêmio por Diogo Barbosa. Seria uma grande negociação e ia movimentar muito o futebol brasileiro. A terceira é o Rúben Dias, zagueiro do Benfica e da seleção portuguesa, que vai ao Manchester City tentar arrumar a casa do Guardiola, que tomou 5 ontem, 65 milhões de euros. 50 milhões na mão, 15 milhões vem o Otamendi, zagueiro argentino, aqui para o Benfica. A quarta é o Luiz Henrique, atleta de 18 anos do Botafogo do Rio, que foi vendido para o Olympique de Marseille por 12 milhões e vai reforçar muito o cofre do Alvinegro de General Severiano. A quinta é o SBT, no cangote da Globo. Agora o SBT, que adorou ter pego a Libertadores da América, quer pegar nada mais nada menos que as eliminatórias sul-americanas. Será que o homem do baú vai abrir o baú? E nas considerações finais eu queria agradecer aos nossos canais parceiros, Futebola Brasil, Futebolizando, Fanáticos por Futebol e Galo Cego, que retransmitem o nosso programa
dentro dos seus próprios canais. Falar também sobre o La Azur, a sede da Copa África Catalunha 2021. Nós vamos mostrar para vocês no final do programa. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e ótima semana! Curta o seu sonho, viva a sua paixão!